Pedimos que os irmãos já estejam se organizando nos seus lugares, o culto vai começar. Vamos acalmando as crianças. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Que dia maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, né? Depois de um cafezinho gostoso. Glória a Deus por isso. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 117. Amém? O Salmo 117 diz: louve o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal para nós, por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluia. Em outra versão diz: cantem glória ao Senhor, homens de todas as raças, louvem ao Senhor todos os povos da terra, pois o seu amor por nós é muito grande e a sua fidelidade é eterna. Glória ao Senhor, aleluia. Amém? O salmista está expressando todo o seu amor pelo Senhor. Ele clama e chama as nações a louvar o Senhor por vários motivos. Um deles é que o amor do Senhor é imenso. O Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. O amor de Deus é incondicional e eterno. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe prova de amor maior, meu irmão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? O Senhor, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O Senhor também é fiel, a fidelidade do Senhor é eterna. Ele cumpre as suas promessas e mantém os seus compromissos ao longo dos tempos. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O seu reino ele é eterno e o seu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz.
Meus amados, hoje o Senhor nos deu mais um dia de vida. Hoje, mais uma vez, Ele nos proporcionou a mesa farta através desse café. Mais uma vez, Ele nos permitiu estarmos juntos com nossas famílias. Você tem motivo para alegar o Senhor? Você tem motivo para louvar o Senhor? Hoje também o Senhor nos proporcionou ao retorno do irmão Nonato, que está aqui à frente. O Senhor era bondoso, o Senhor é bom, meu irmão. Curve sua cabeça e vamos orar. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez reunidos, para a honra e glória do nosso Senhor. E oremos a Ele, porque é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e único nesse mundo, único para os nossos corações, porque nossos corações estão voltados nesse momento para Ti, meu Pai. Queremos nesse momento, Deus, entregar as nossas famílias, Pai, no Teu altar, como oferta agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor possa se alegrar, Deus, que o Senhor possa sentir, Deus, que nós estamos cada vez, Pai, nos esforçando, Senhor, para fazer a Tua vontade. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é único, o Senhor é poderoso. Louvado seja o Teu nome em todo tempo, em todo momento. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas famílias, em nossas casas. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nesse momento queremos consagrar as nossas famílias a Ti, meu Pai. Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos guiando, meu Pai. Como pais, que nós possamos ter sabedoria vinda direto do Teu coração, Deus, para liderar nossas casas e nossas famílias, cuidar dos nossos filhos, cuidar das pessoas com quem nós temos responsabilidade. Como filhos, meu Pai, queremos Te pedir que o Senhor esteja tomando conta dos nossos corações, para que nós saibamos honrar os nossos pais e mães. Consagramos todas as criancinhas, meu Pai, porque o Senhor sabe, Deus, que essas crianças elas são tão indefesas, meu Pai, e só de Ti pode vir a verdadeira proteção. É em nome de Jesus, meu Pai, que nós entregamos esse dia nas Tuas mãos. Recebe, Deus, as nossas orações, ouve os nossos louvores, meu Pai, e que o seu coração esteja alegre, Pai, porque nós estamos reunidos aqui em Tua honra e para a Tua glória e Teu louvor. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus amados, convido vocês a louvar o Senhor nessa manhã. Amém? Uma salva de palmas. É para o Senhor, uma salva de palmas. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com a tua alegria, as tuas palmas. Te convido a, juntos, como família e como igreja, a prestarmos o nosso louvor ao Senhor. Por mim. Bendito seja o nome do Senhor, para sempre, sempre tu és o nosso Deus. Traz a hora.
Cordeiro, Cordeiro de Deus, aleluia. Aquele que derramou o seu sangue naquela cruz pelas nossas vidas, remindo os nossos pecados. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Glória ao Senhor. Deus é o Deus da família. Nós iremos cantar essa música como uma espécie de oração sobre as nossas casas, crendo que as nossas famílias estarão sempre na presença do Senhor. Sei que em minha casa está sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe meu lar. Deus da família, em minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Profetizamos isso, aleluia. Sei que em minha casa está sempre o Senhor, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Eu sei que tu és fiel, sim, tu és Senhor. Sei que meus filhos crescerão, assim eu creio, e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver
família, Deus da família, faça morada eterna em nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez, Deus da família, abençoe o meu lar, Senhor. Que a tua palavra esteja em nossos lares. Que sejamos, Senhor, uma família edificada por ti, Senhor. Em nome de Jesus. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoe meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Glória ao Senhor, aleluia. Te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Tu és o nosso Senhor, Senhor da nossa casa. Tu és o Deus da nossa família. Como diz o salmista, Senhor, quem dera que a minha vida fosse guiada pela tua palavra, Senhor. Como eu amo os teus preceitos. Como eu amo estar em tua casa. Como amamos estar na tua presença, Senhor. Presença essa que transforma o nosso coração. Presença essa que fortalece o nosso espírito. Nós queremos, em nome de Jesus, ser família de Deus. Queremos, em nome de Jesus, produzir o fruto do Espírito Santo, Senhor, a começar do nosso lar. O amor, a mansidão, a alegria, o domínio próprio, a benignidade, a longanimidade, a misericórdia. Que isso esteja em nossos lares todos os dias. Que em nome de Jesus o Espírito Santo esteja a construir em nós uma família que resplandece Cristo Jesus aonde estivermos. Que em nosso lar vejamos a salvação. Que em nosso lar vejamos o milagre de um coração de pedra sendo transformado em um coração de carne. Que em nosso lar presenciamos o mover do Senhor através de corações contritos e corações quebrantados, rendido em teus pés, rendido diante do Senhor, declarando aos vizinhos, declarando às pessoas ao redor que a salvação chegou em nosso lar, que a salvação chegou em nossa casa, que nós somos uma família bendita. Somos uma família bendita, não porque temos o carro do ano, não porque temos o cargo do ano, o salário do ano, mas porque em nosso lar reina a presença de Deus, mas porque em nosso lar reina a palavra do Senhor, mas porque em nosso lar reina o domínio do Senhor, mas porque em nosso lar os membros, os nossos familiares, os lábios glorificam e celebram e anunciam que Cristo Jesus é o nosso Deus. Somos uma família bendita.
não porque viajamos todos os anos, mas porque os nossos corações viajam em Tua presença, viajam na Tua palavra, viajam em comunhão de Espírito, viajam, Senhor, desfrutando de um lar abençoado, de um lar regado pelo Senhor. Nós profetizamos que a nossa casa e o nosso lar será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Não murcharemos, não secaremos. Quando vierem as tempestades, quando vierem as doenças, as lutas, não iremos ruir, pelo contrário, nós seremos mais avivados, nós iremos brilhar mais o Evangelho, nós seremos como aquelas folhas que não murcham, porque o nosso alimento, porque a nossa força vem do Senhor. E não somente não iremos murchar, não somente não iremos ruir, mas produziremos frutos, frutificaremos para a glória de Deus, multiplicaremos os nossos dons, multiplicaremos os nossos talentos, seremos uma família fértil, uma igreja fértil para a glória do Senhor. Mas não somente não murcharemos e não somente frutificaremos, como tudo aquilo que fizermos iremos prosperar. Tudo aquilo que fizermos iremos prosperar. Não porque estamos confiando em nossas forças, não porque estamos confiando em nosso entendimento, não porque estamos confiando em nosso intelecto, mas porque é a palavra de Deus que nos rega, é porque é a palavra de Deus que permanece para sempre, que é o nosso fundamento, que é a nossa base, é a palavra do Senhor que é viva e eficaz e nos transforma dia após dia, nós somos transformados, nós somos avivados, nós somos renovados pela presença de Deus em nosso lar. Em nome de Jesus seremos uma família frutífera para a glória do Senhor. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto, sim, Senhor, oh, Tu és fiel, Senhor, és fiel. Tu és fiel em todo tempo, não importa as circunstâncias, em todo tempo Tu és tão bom. Todo o meu fôlego, com todo o meu ser declararei: Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto,
escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és, tu és o meu amigo. Eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és santo. Todo fôlego que tem, eu cantarei. Tu és fiel, tu és fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, cantarei da bondade. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. São tantas lutas, sei, são tantas tentações, mas muitas vozes vêm tentando me afastar do meu tesouro, do chamado que é o meu lar. Vou prosseguir, Senhor, olhando para a cruz. Tem graça e perdão, vou me esforçar em lutar pelo meu jardim, pelo nosso lar. Faça isso uma oração. Restaura, Senhor, alegria no relacionar, harmonia no compartilhar. Restaura os bens.
Senhor, a esperança de um novo caminhar. Teu amor vem transformar, restaura os valores da tua palavra em meu coração. Igreja! Ele é digno. Ele é digno. Ele é. Oh, Deus de poder, Deus de milagres, aquele que sara os corações, é digno de honrar. Ele é o Deus da família. Deus da família. São tantas lutas, são tantas tentações, as muitas vozes vêm tentando me afastar do meu tesouro, do chamado meu lar. Vou prosseguir, Senhor, olhando para a cruz. Vem graça e perdão, vou me esforçar e lutar pelo meu jardim, pelo nosso lar. Vem, Senhor, e restaura, Senhor, alegria no
Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Glória a Deus. Para aqueles que chegaram um pouquinho depois, hoje é o nosso último domingo do mês de maio, onde estamos celebrando o encerramento do mês da família. Esse mês fomos ministrados das mais diversas maneiras, com palavras, reflexões, meditações, e foi uma bênção para as nossas vidas, para as nossas famílias. Todo dia de manhã uma meditação, todo dia de noite uma oração sobre família, sobre aquilo que o Senhor tem na sua palavra, esses princípios que nós cantamos, né? E clamamos para que o Senhor restaure nos nossos corações. E eu gosto muito desse louvor, porque ele fala: restaura os princípios da tua palavra no meu coração, né? Às vezes a gente pede tanto para que o outro seja restaurado, para que o outro seja transformado, mas começa de nós. Por isso que nós cantamos essa manhã: restaura os princípios da tua palavra no meu coração. Se cada um de nós fizermos essa oração, o Senhor vai fazer da nossa família uma bênção. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler só um versículo, que é Provérbios 11, 25. Provérbios 11, 25. Enquanto você abre, eu aproveito para agradecer a mobilização das células que estiveram aí unidas para que a gente tivesse esse momento tão agradável que foi do café da manhã. Ouvi algumas pessoas dizendo: que coisa mais bacana, a gente está aqui cedinho, tomando café todo mundo junto, com a família biológica, com a família da fé. E realmente foi uma bênção, né? Que os nossos lábios possam se encher de gratidão diante daquele banquete físico. Agora nós estamos tendo um banquete espiritual, mas diante de um banquete físico, o que nos cabe é nos alegrar, o que nos cabe é agradecer ao Senhor, porque Ele é bom. Provérbio 11, 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Esse versículo ele é autoexplicativo, né? Ele não precisa de muita explicação para ele. E a gente sabe que isso aqui é um princípio bíblico. A gente sabe que a alma generosa, ela prospera. E aquele que atende, ele é atendido das mais diversas formas. Nem sempre a semente que a gente semeia é a mesma que a gente colhe, mas a gente colhe. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Nós temos princípios espirituais, e esses princípios, eles são realizados nas nossas vidas. Todos aqui, ou a grande maioria, já tem uma história para contar, de bênção, de prosperidade. Porque prosperidade, como foi ministrado no louvor, não é você ter o melhor carro, a melhor casa ou a melhor viagem. Prosperidade é você viver bem com aquilo que Deus te dá. Prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem. Porque tem gente próspera andando de ônibus e tem gente que não é próspero andando de BMW. Porque prosperidade tem a ver com contentamento. Prosperidade tem a ver com viver bem com aquilo que você tem. Com aquilo que você sabe que tem porque o Senhor te deu. Porque você é contente. Não por aquilo que você não tem, mas porque você é grato por aquilo que você já tem. E eu quero aproveitar esse momento de ministração de ofertas, de dízimos, para agradecer, irmãos, a Igreja do Senhor, que tem se mobilizado de uma maneira maravilhosa nesse nosso projeto de revitalização da igreja. Nós pensamos num plano A, e aí foi A mais A, como é toda a reforma, né? Os irmãos que fazem reforma sabem, em suas casas, enfim, trabalham com isso. Sabe que a gente planeja uma coisa e quando vai para a prática, a gente achou que era só o piso, mas aí foi muito além do piso, porque teve que tirar, eu nem entendo disso, contrapiso. E aí as despesas foram aumentando. Meu irmão, mas você sabe como é o nome disso aí, que vocês estão com as cadeiras em cima e com os pés? Não é piso, é milagre. O nome disso aqui é milagre. A nossa igreja poder viver isso aqui é milagre. As ofertas que têm sido recebidas é milagre. Pastor Renato, junto com o Denilson, Alex, eu não quero nem colocar nomes porque eu não estou no grupo da revitalização e eu posso esquecer alguns, né? Mas o pessoal tem se mobilizado, João, tem se mobilizado nesse projeto de revitalização. E eles têm visto como Deus tem sido tremendo.
E eu creio que você que tem ofertado, o pastor Renato está sempre colocando nos grupos, né? Irmãos, eu conheço o pastor Renato tem mais de 20 anos. Eu nunca vi ele pedindo nada para ele, nem um copo d'água. Ele nunca me pediu nem um copo d'água. Mas ele pede para a casa do Senhor. Para a casa do Senhor ele pede porque é do Senhor, não é para ele. E antes de pedir, ele é o primeiro a ofertar. Ele e a sua família. Nós sabemos disso. Então, nós somos muito felizes. Sabemos que tem muito mais a ser feito. Nós temos a pintura a ser feita, nós temos a parte externa. O pastor Tito já fica assim, com os tiques dele se mexendo todinho, porque cada vez vem alguma... Cada irmão tem uma ideia, né? Pastor, agora as portas de vidro. Pastor, a entrada. Pastor, os ar-condicionados tão ruins. Aí chega ali, se treme todinho. Mas vai dar certo, vai dar certo. Que a alma generosa prospere. Se você deseja dar uma oferta especial para a obra da igreja, procure o pastor Renato. Procure o pastor Renato, fale com ele, que nós vamos terminar esse projeto. Ano que vem, eu e Tito já estamos aqui nessa igreja há 20 anos. E o piso já era aquele. Ou seja, já tinha mais de 20 anos, né? Já supriu o tempo dele. E agora nós estamos com um novo tempo, né? Então, meus irmãos, gostaria de agradecer aos irmãos pela generosidade. Gostaria de rogar ao nosso Deus que prospere as almas generosas, porque é promessa. Tudo que é promessa a gente pode reivindicar, porque é promessa de Deus. E Ele é fiel para cumprir. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus. Queremos te agradecer em primeiro lugar pelas tuas promessas. Como é maravilhoso crer que a alma generosa prospera e aquele que dá de beber é atendido também. Aquele que supre é suprido. Ah, Deus, é maravilhoso saber que aquele que dá de beber também é descendentado. Pai, é maravilhoso saber que tu és um Deus de semeadura e de colheita. Pai, nós aqui te agradecemos, Senhor, não só pelas nossas colheitas físicas, mas pelas nossas colheitas espirituais. Que maravilhoso esse culto hoje. Que maravilhoso estarmos hoje aqui, não só reunidos, mas unidos num só propósito. E saber, Deus, que na tua presença choramos, como diz o salmista, semeando, levando, Pai, a nossa semente, mas retornamos colhendo os nossos feixes. Retornamos, colhemos as nossas bênçãos. Porque o Senhor tem um odre, o Senhor tem um vaso. E Ele colhe, é o que diz a sua palavra, cada uma das lágrimas dos seus santos. Nenhuma é desperdiçada. Como é bom chorar na tua presença. Porque nós sabemos, Pai, que essas lágrimas têm um destino. E esse destino é o teu trono. E o Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas. Nós, Pai, entregamos diante de Ti as nossas famílias, Pai. Que sejam luz nessa terra e sal nesse mundo. Se nós estamos aqui, se cada um de nós está aqui, é porque o Teu projeto lá do Gênesis se cumpriu. O Senhor é Deus da família. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela Tua fidelidade, que, aliás, não para na minha vida nem na dos meus irmãos. Ela se estende de geração em geração, em geração, em geração. E em Abraão, as nossas famílias são benditas nessa terra. Que promessa maravilhosa, nós tomamos posse como igreja do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelos nossos bens, pela nossa vida financeira. Te agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor não deixa faltar. Se ofertamos, se dizimamos, é prova que o Senhor tem sido fiel. Ah, Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa os corações, Pai, no sentido da generosidade, que eles possam experimentar do segredo espiritual, que é a prosperidade que vem da generosidade, Pai. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria cantar essa canção de oferta, e eu queria que nós fechássemos os corredores de mão dadas, assim, todo mundo de mão dada, como um grande corpo que nós iremos cantar. Uma música muito conhecida sobre corpo e família. Então a música fala que nós estamos ligados, bem ajustados. Então nós iremos simbolizar isso nessa manhã.
coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa? Sim, nós somos o corpo, somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declara isso pro seu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa. Glória a Deus por essa união, por essa igreja. Nós somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor. Diga isso, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Glória a Deus. Pai, te agradecemos. Te agradecemos por cada oferta, cada dízimo, Pai. Fruto de fidelidade a Ti, Senhor. Porque o Senhor é fiel, em primeiro lugar. Abençoa Teu povo, meu Deus. Tu sabes aqueles que estão orando por um emprego, aqueles que estão orando por uma mudança de emprego, uma promoção, aqueles que estão orando por uma causa na justiça que está retida, Senhor. Abençoa o Teu povo, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, traz a provisão. Tu és Deus de milagres. E nós te agradecemos, porque nós somos o Teu povo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, junto com a igreja somos nós, né? É algo tão tremendo, é algo poderoso, que você pode até de casa assistir um culto, um vídeo, ou enfim, mas nada substitui você estar aqui, porque você tem dons que Deus te deu.
Eu tenho o dom que Deus me deu. Então, quando a gente está aqui, há uma troca de dons. Há abraço, há carinho, há bênção do Senhor. Nós não somos perfeitos, mas nosso Deus sabe disso. E mesmo assim, Ele resolveu agir através de nós. E a palavra dele diz que nessa comunhão, não na online, nessa comunhão, debaixo dessa união, o Senhor derrama a bênção. Como é maravilhoso. Esses dias eu e Tito tivemos um congresso de casais, sexta e sábado. E sexta-feira eu tive uma semana muito ruim. Sexta-feira eu cheguei no congresso mesmo só o pó. E aí, com o tempo, o Senhor ministrando, eu falei para ele no último dia: existem vários recursos que podem nos abençoar quando estamos tristes, precisando de consolo, mas nenhum se compara com a palavra de Deus e com a comunhão dos santos. Nenhum, meus irmãos. Porque você pode até entrar na presença do Senhor, triste, preocupado, mas você não sai da mesma forma. Porque o Senhor consola. O apóstolo Pedro diz isso na palavra dele, que a palavra fortalece, fundamenta, fortifica e firma. 4F. Glória a Deus por isso. Persista. Não desista. Não é frase de efeito, é frase bíblica. Não desista. Não canse de fazer o bem, porque no tempo do Senhor, aqueles que não desanimarem, irão receber. Gálatas 6:3, se eu não me engano. Irmãos, nossos avisos, rapidamente. Primeiro deles é o nosso jantar do Dia dos Namorados. Só um minutinho aqui, irmãos. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então não desista, não desanime. Porque o diabo ele gosta de nos desanimar, porque o que ele quer é nos paralisar. Mas no Senhor nós temos ânimo, até porque é um fruto do Espírito, né? Longanimidade, ânimo longo. Então, irmãos, o nosso jantar do Dia dos Namorados vai ser no dia 14 de junho, tá chegando. Junho já tá aí, batendo as portas, domingo que vem, né? Acho que já é junho, domingo que vem. E, queridos, você que já fez o seu pagamento de abril, não esqueça de fazer de maio, que maio tá acabando, tá bom? Então, vai ser na churrascaria Sal e Brasa. Nós já temos 40 casais inscritos. Infelizmente, não temos mais vagas, porque, como eu já falei desde 2 meses atrás, é uma questão do restaurante. Lá vai ser no local fechado. Nós temos um casal na fila de espera. Então, se por um acaso você que já está adquirindo, de repente não puder ir, fale comigo, que esse casal vai adquirir a sua, tá? Você, vende a sua entrada para o casal, tá? Mas é isso. Então, vai ser nesse dia, às 19 horas, chegue cedo e vai ser bênção. Outro aviso é a respeito do encontro mensal de células. Você que nos visita, toda última terça-feira do mês, as nossas células se reúnem aqui na igreja às 20 horas. Então, terça-feira agora vai ser o dia do nosso encontro mensal de células, célula 5 na condução, tá bom? Célula 5 na condução. Irmãos, o último aviso aqui é a respeito do DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Todo ano nós realizamos aqui na igreja o DIP, já há mais de 7 anos, eu acho. Vai ser no dia 15, no dia seguinte do jantar do Dia dos Namorados, tá bom? É um domingo que a gente tira para orar e para abençoar os nossos irmãos que moram em países cristãos, que moram em países onde os cristãos são perseguidos, tá? Então, vai ser dia 15, esse dia. E, muito importante, nós já falamos domingo retrasado, mas repetindo, você que está aqui na igreja, há mais de 2 anos, a gente não faz um encontro sobre a visão celular.
E nós vamos fazer agora no dia 28 de junho, porque no terceiro domingo de agosto nós vamos ter uma multiplicação. Então é muito importante que você, toda a igreja, esteja aqui conosco no dia 28 de junho. É um sábado. Vai ser de tarde e de noite. Depois a gente bota nos grupos o horário certinho, tá? Desse encontro da visão celular. Gostaria de chamar as crianças. As crianças também estão sendo ministradas a respeito de família durante esse mês de maio. Todo domingo uma ministração específica para a vida delas. E atenção, papais e mamães, nós estamos com livretos novos na sala até 3 anos. Tem livreto ali, sobrando, até 3 anos. Eu tenho certeza que tem criança até 3 anos que está sem livreto. E temos também de 10 a 12 anos, eu acredito que tem criança sem livreto, porque tem livreto sobrando. E a partir do outro domingo, sem ser o que vem, no dia 8, a sala de 7 a 9 anos também já vai estar usando o livreto novo. Então você que é papai e mamãe, fique atento. Esses livretos custam apenas R$12 e eles servem por 4 meses. 4 meses, tá bom? Irmãos, a irmã Maraci, levanta a mão aí. Sara está aí? Sara Fernandes? Sara Fernandes não. A irmã Maraci é agora a líder da célula das crianças, tá bom? Eu sei que domingo passado já foi avisado, mas você que não estava aqui, ela é a líder e Sara Fernandes é auxiliar. Essas crianças são crianças de 4 a 9 anos, meninas, e 4 a 12 anos, meninos. Qualquer dúvida, fale com a Maraci no final do culto. Geralmente essa célula das crianças acontece aos sábados às 16h30. Traga seu filho, priorize esse tipo de célula na vida do seu filho. Essa célula recomeçou, porque ela já existia, recomeçou sábado passado e já foi uma bênção. Eu vi as fotos, foi muito legal mesmo. Nesses tempos, meus irmãos, quanto mais ministração nossas crianças tiverem, melhor, né? Ministração boa, ministração de Deus, ministração bíblica. Então vamos orar pelas nossas crianças. Pai, nós te apresentamos a vida dessas crianças, Senhor. A vida de cada um deles, toma nas tuas mãos. Livra do homem mau, do homem pedófilo, Senhor. Guarda suas mentes. Como a tua palavra diz, que nos seus pensamentos sejam povoados pensamentos do alto. Pai, livra eles da violência física, da violência verbal, da violência emocional, Senhor. Que cresçam sadios física e espiritualmente na tua presença. Livra essas crianças do laço do passarinheiro, toma elas para ti, Senhor. E que agora, nesse momento, cada professor ou cada professora que se esmerou durante a semana para trazer o bom alimento da tua palavra, seja visitado pelo teu Espírito. Senhor, esse exército de professores, professoras que te serve ali no Conexão Kids, são homens e mulheres, Pai, que têm suas vidas rendidas a ti, mas que também passam por lutas, por problemas, por dificuldades, mas mesmo assim eles se levantam para te servir. Por isso abençoa cada professor, cada professora, que a palavra que eles vão ministrar nesse momento, Deus, seja frutífera no coração das nossas crianças, e que o roubador não roube essa palavra, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. As irmãs do Jogral também podem sair, e gostaria de chamar o pastor Tito. No capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e na medida em que você for abrindo, te coloca de pé, por gentileza, para que possamos ler do verso 9 ao verso 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do verso de número 9 ao verso de número 12. Se você estiver pensando, capítulo 4, se você estiver pensando em colocar o nome de um filho seu, quando porventura você tiver um nome bíblico, não coloque Tessalonicenses, que essa aqui é uma cidade, viu? Mas ficaria um bonito nome, Tessalonicenses. Aí um nome carinhoso chamava ele de Teté. Mas enfim. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4,
E nós iremos ler do verso 9 ao verso 12. Na medida em que você for achando, te coloca de pé. Como alguns irmãos ainda não ficaram de pé, talvez estejam com alguma dificuldade nesse endereçamento. Então, Tessalonicenses fica entre Mateus e Apocalipse. Não sei se ajudei. Como vocês são da era da tecnologia, alguns apertam um botão e vão achando. Eu sou da velha guarda. Eu sou daquela turma que, brincando na igreja, tinha que descobrir onde estava o texto. E com isso a gente foi aprendendo o endereçamento dos livros da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 9 ao 12, nos falam assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Ela é verdade, ela é absoluta, ela nos transforma. E o que nós te pedimos agora é que o Senhor possa usar um instrumento, Pai, que vai proclamar a tua palavra. Falho, pecador, limitado, mas que revestido pelo teu Espírito e com os olhos do entendimento iluminado, poder fazer algumas explicações e aplicações para a nossa vida familiar, de maneira que possamos progredir no amor dentro de casa, fora de casa. Essa é a nossa oração que fazemos nessa manhã, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Podeis assentar. Meu irmão, não sei se na sua família é assim, mas na minha é. A família passa um tempo sem se encontrar. Aí quando se encontra, começa a dizer assim: eita, o menino cresceu, está grande, outro dia desse ele era pequeno. Aí o tempo passa e você vai e fala assim: como é que está o seu filho? Está grande, já está namorando, está na faculdade, vai casar. E o gostoso de tudo isso é você ver o progresso na vida das pessoas. O progresso na vida dos nossos familiares. E lá de Corinto, Paulo então escreve essa carta pelo ano 50, 51, quando da segunda viagem missionária. E o foco de Paulo aqui, como o capítulo 5 vai nos ensinar, era falar sobre a segunda volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Porque aqueles irmãos estavam enfrentando alguns desafios, então Paulo foca nesse ensino a fim de trazer alguns esclarecimentos. Só que Paulo está atrelando a esse ensino algumas verdades, algumas realidades, algumas lições, como por exemplo, ensiná-los a lidar com as lutas, com as dificuldades que todo cristão enfrenta até a volta de Jesus. Toda família, ela nunca será perfeita, mas ela pode ser feliz, ela pode ser harmoniosa, ela pode ser respeitosa, ela pode crescer constante, ela pode consertar os problemas. Então Paulo está dizendo que entre esse momento que nós estamos vivendo e a volta de Jesus, muitas lutas, muitas adversidades, muitas questões nós iremos enfrentar ao longo da caminhada. Mas a pergunta é, o quanto nós estamos dispostos a crescer, a evidenciar o nosso crescimento. Como aquela família que quando se encontra diz assim: puxa vida, como o menino cresceu, como é que está o seu filho? Nossa, tem 20 anos, ontem eu estava no aniversário e aconteceu isso, né? Isabela, ela identificou uma paciente dela quando ela atendia, já faz quase 10 anos que ela não atende. E a paciente dela, que era criança, porque Isabela é odontopediatra, agora tem 20 e tantos anos. O tempo passou. E o tempo passa, mas o melhor de tudo isso é progredirmos ao longo do tempo. Esse texto vai falar sobre isso, quando ele fala sobre o amor. Por essa razão, Paulo então decide lembrar os cristãos sobre esse crescente amor um para com os outros e para com todas as pessoas. Relembrando o verso de número 9 e 10, Paulo diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Não haveria nenhuma necessidade de eu pregar aqui, porque os irmãos já estão instruídos que devem amar.
É o que Paulo está dizendo aqui. Não há nenhuma necessidade de eu vos escrever um novo mandamento, porque vocês já estão instruídos com quanto a esse mandamento recíproco. E o verso de número 10, Paulo diz: e na verdade estás praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, eu vos exorto a progredirdes cada vez mais. Ou seja, não é só amar, mas é amar sempre. Não é amar de vez em quando eu sinto, quando eu quero, quando eu penso, quando eu acho, mas é amar sempre. E o tema dessa ministração é esse: amar sempre. E essa atividade, ela parte de Deus, que nos ama e nos ensina a amar. Essa atividade, amor, está presente no coração de Deus e precisa estar presente no coração da cristandade. O amor precisa estar presente no meu e no seu coração, a fim de que possamos amar o nosso próximo, possamos amar as pessoas. E nessa manhã eu quero falar sobre a mais nobre de todas as mutualidades na vida familiar. O mais nobre mandamento recíproco aplicado à vida familiar, que é o amor. E aqui nós iremos aprender 3 rápidas lições sobre essa mutualidade, sobre esse mandamento recíproco chamado amor. A quem Paulo diz: olha, eu não tenho necessidade de vos escrever nada, mas eu estou apenas estimulando, exortando, instruindo vocês a colocar isso em prática. Aquilo que está no coração de Deus e que foi derramado sobre vocês, coloquem no coração de vocês e derrame sobre os outros. E a primeira lição que nós podemos aprender aqui nesta manhã, sobre esse nobre mandamento, é que é uma ordem de Jesus. O verso de número 9 e 10, Paulo vai dizer isso: olha, Jesus já falou, eu apenas estou endossando, ratificando, lembrando, relembrando o que ele já falou. Uma vez que Deus derramou amor sobre o coração de vocês, sobre a vida de vocês, transbordem amor na vida dos outros. Então é uma ordem de nosso Senhor amar. Não é uma opção. Não é um sentimento que eu preciso de vez em quando tê-lo no meu coração. Quando Deus colocou Adão no jardim, nada correspondia a ele, até a hora que ele criou Eva. E a partir daquele momento, o amor de Adão se direcionava para Eva e o amor de Eva se direcionava para Adão. Nos fazendo pensar bem aqui que essa ordem ela pode começar dentro das nossas casas. Adão só tinha uma pessoa para amar, naquele nível de relacionamento humano, era Eva. E Eva só tinha uma pessoa para amar, naquele nível de relacionamento pessoal, era Adão. E Deus os colocou ali, numa família que antecede o Estado, que antecede a igreja, que antecede qualquer instituição, qualquer organização, qualquer agremiação. E ali colocando Adão com Eva e Eva com Adão, o que eles precisavam era viver mandamentos recíprocos. Então Deus te deu uma Eva, ame-a. Deus te deu um Adão, ame-o. Deus te deu filhos, Caim e Abel, ame-os. Deus deu a Caim e Abel pais, ame-os. É dentro do ambiente familiar que nós podemos fazer a nossa escola com relação ao amor, aos mandamentos recíprocos. Por mais desafiadora que seja essa escola, porque lá as pessoas nos conhecem do jeito que nós somos, quando estamos maquiados e arrumados e quando estamos desarrumados. As pessoas da nossa casa nos conhecem pelo lado de fora, pelo lado de dentro, pelo avesso. Não há como escapar, não há como fugir. Somos o que somos dentro de casa. E todos da nossa casa nos conhecem naquilo que nós somos. E é dentro desse ambiente que é o pontapé inicial, o ponto de partida, para que nós possamos aprender a nos relacionar. E quando nós manifestamos esse amor dentro de casa, nós passamos a construir um lar harmonioso, cheio de virtudes, por meio dessa decisão que tomamos na nossa vida, que é amar os nossos irmãos. Eu estou partindo de casa para chegar na igreja, porque muita gente quer partir da igreja para casa, ama os irmãos da igreja, abraça, beija, coisa linda, e dentro de casa não faz nada disso. Mas eu estou estimulando os irmãos a partirem de dentro de casa, para que isso possa reverberar na comunidade da fé. Então Deus deu a Adão Eva
e a Eva a Adão. A partir dali, eles poderiam reverberar isso em toda a sociedade criada a partir deles. E a igreja, ela já havia sido instruída que o amor é uma das marcas do cristianismo. Se há cristianismo, deve haver amor. Se o amor fugiu, não pode ser cristianismo. É uma das marcas do cristianismo, essa manifestação obediente de amar uns aos outros. E é muito difícil conceituar alguém de cristão quando no lugar de amor existe ódio no coração dele, não é verdade? Como pode alguém ser cristão, discípulo de Cristo, símbolo de amor, se no coração dele reside ódio? Então Paulo está dizendo, eu não preciso escrever nada novo para vocês, apenas lembrá-los de que nosso Deus já vos ensinou sobre o amor. Porque amor é entrega. Quando Deus então decide nos amar, Ele manifesta de forma maiúscula esse amor, entregando o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E agora, aprendendo com Deus sobre o que é amar e o que o amor é capaz de fazer, devemos nós também amarmos uns aos outros. E partindo da nossa casa, podemos fazer isso reverberar na comunidade da fé. E a igreja está sendo instruída sobre isso. O interessante é que a palavra amor aqui, amor fraternal no verso 9, na parte E, é a palavra Filadelfia, que significa amor fraternal, ou seja, amor de irmãos de sangue. Então o que Paulo está dizendo é, partindo para a igreja, um ambiente onde nós devemos nos amar, a referência é o lar. Se eu amo o irmão da fé com amor fraternal, Filadelfia, significa dizer que eu estou amando aquele irmão como quem ama um irmão de sangue. O ponto de partida é o lar para a comunidade da fé, e não a comunidade da fé para o lar. Porque às vezes nós amamos os nossos irmãos da igreja, e até dissemos assim, olha, você é o irmão que eu nunca tive, você é a irmã que eu nunca tive, você é o pai que eu deveria ter, você é a mãe que eu nunca tive. Quando na verdade é do lar para a igreja. Filadelfia, você vai amar os irmãos da comunidade da fé, tendo como ponto de partida o seu relacionamento interpessoal. O Adão que ama a Eva que ama o Adão. Não tem mais ninguém para amar na face da terra, no ato da criação. E a partir dali, isso vai reverberar nos muitos e mais diversos relacionamentos nos quais eles estarão inseridos e nós também estaremos inseridos. Por isso Paulo está nos ensinando que nós devemos amar os nossos irmãos da fé como amamos nossos irmãos de sangue. É verdade isso? Você ama os seus irmãos da fé como você ama os seus familiares? Com amor fraternal? Como alguém que é de casa, que te conhece por fora e por dentro? E se você estiver maquiado ou não, ele vai saber quem é você, e por isso vai te amar, ainda assim, apesar dos erros, dos tropeços. Meus irmãos, a primeira lição é essa. É uma ordem, não é uma opção. Se para você amar se tornou uma opção, você vai fazer escolhas. Eu amo esse, mas não amo aquele. E esse é o erro dos patriarcas, porque a Bíblia revela o erro dos patriarcas, quando mostra o patriarca Abraão amando um filho, e o filho da escrava ele já vai deixando de lado. Quando mostra Esaú e Jacó sendo alvo do amor diferenciado, desbalanceado dos seus pais, a mãe amando um, o pai amando o outro, e desbalanceando o amor dentro de casa. Então nós começamos a perceber exatamente isso, que o amor precisa se derramar proporcionalmente. Filadelfia, amor fraternal, amor de gente que conhece a gente como a gente é, que não nos ama porque nós acertamos sempre, mas porque nos ama porque nos conhece sempre. Então, meus irmãos, é uma ordem, é uma escolha, é uma opção. E é um princípio que eu quero deixar com vocês nessa manhã, é que quem ama faz de tudo para não magoar a pessoa amada. Quem ama faz de tudo
para não magoar a pessoa amada. Porque quando nós amamos de verdade, nós fazemos de tudo para não pecar contra aquela pessoa. Observa comigo o capítulo 4, verso 6, que nós não lemos, porque Paulo, quando chega no capítulo 4, ele está fazendo as considerações finais. Então, no verso 1, ele diz finalmente, ele está terminando a carta. Então, quando nessa manhã eu falar finalmente, eu estou terminando o sermão. Paulo está terminando a carta. No verso 1, ele diz finalmente. Aí, no verso de número 4, ele diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. No verso 6 ele nos diz assim: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O que Paulo está nos ensinando aqui na matéria de santificação, que precede o assunto do relacionamento de amor, é que quem ama de verdade faz de tudo para não defraudar o seu irmão. Faz de tudo para não pecar contra o seu irmão. É um pai que ama ao ponto de não querer pecar contra o filho. É um filho que ama ao ponto de não querer pecar contra o pai. É uma comunidade que se ama ao ponto de não querer defraudar o irmão. É uma comunidade que se ama ao ponto de não querer pecar contra o irmão. Por isso, nós estamos diante de uma ordem. E atender a essa ordem do nosso general, que é Cristo, é fazer do amor nas nossas vidas não uma opção, mas uma realidade prática a ser vivida no cotidiano de todas as casas e famílias. Eu quero fazer uma aplicação sobre esse primeiro ponto. Amar como ordem. Não um assunto novo, uma matéria nova, como nos diz o verso 9, mas como algo que já nos foi ensinado e Paulo apenas está destacando, para que continue a se tornar uma realidade na nossa vida. Seu encontro com o Deus de amor tem feito você amar as pessoas? Porque quem se encontrou com o Deus de amor, um dia vai amar as pessoas como reflexo do encontro com o Deus de amor. Depois que Esaú e Jacó brigaram, vocês conhecem essa história, e brigaram por uma questão de direito, de cadeira, de privilégios, de prioridades. Eles passaram mais de décadas sem se relacionar. Você já ficou intrigado com um parente seu, um irmão seu, um membro da sua família imediata por anos sem falar? Você já fez isso para ele, ó? Toca aqui. Estamos de mal. E esse ficar de mal dura anos e décadas. Isso aconteceu na casa do patriarca Jacó, homem de Deus. Como você é homem de Deus, mulher de Deus. Mas aí Jacó teve um encontro com Deus, o Deus de amor. E quando ele atravessa o vale de Jaboque, ele vai se encontrar com seu irmão. Décadas depois, eles estavam de mal. E aí o amor de Deus derramado no coração daquele irmão transbordou para o coração do outro irmão. Na casa do patriarca Isaac também tinha problema. Os irmãos Esaú e Jacó estavam brigando. Estavam brigados. É possível que na minha casa, na sua casa também seja assim. De vez em quando a gente... Aí depois tem que... É possível que de vez em quando na vida dos irmãos na igreja, alguém faça assim, ó. Aí tem que, por causa do amor de Deus derramado em nosso coração, e diante desse mandamento recíproco, façamos assim, ó. Segundo lugar, segunda lição diante desse mandamento recíproco. Olha o verso de número 10 comigo. E na verdade estás praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo,
vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Como é bacana quando você vai no almoço da família, alguém diz assim: puxa, isso aí é fulana, é Camilinha, tá grande. Como Camilinha cresceu, tá forte, tá inteligente, tá bonita. Aí passa mais um tempo, vai no almoço da família, Camilinha tá noiva. É casar. É casar. Como é bom a gente ver o progresso, na verdade, familiar. Como é triste ver o retrocesso. Mas como é brilhante, magnífico, maiúsculo a gente vê o progresso no seio familiar. Como é bom. Como é bom. E o que Paulo está nos dizendo aqui, quando encerra o verso 10, é isso: eu vos exorto, eu vos estimulo, eu vos ensino a que vocês possam progredir cada dia mais. Porque não tem coisa mais bela, mais linda do que você ver o progresso no seio familiar. Não é verdade, irmãos? A segunda lição é essa. Além de ser uma ordem, amar é uma ordem crescente. E essa ordem tem como ponto de partida o amor com o qual nós amamos a nossa família. Filadelfia, amor de irmãos, que vai para dentro da igreja, com o qual eu vou amar os irmãos da família da fé. E a partir daí, nós passamos a avançar, não só na intensidade, ame cada vez mais, como também na extensão. O desafio aqui não é só amar cada vez mais, intensidade, mas também na extensão. Observe comigo o verso de número 10. O desafio é: ame todos os irmãos intensamente. Mas quem são os irmãos? De toda a Macedônia. Extensivamente. Então você começa amando dentro de casa. Vocês são 3 ou 4, 5, 6, 2, 1. Vocês estão amando intensamente. Mas aí vocês passam a amar agora o quê? Extensivamente. Aí vocês começam a amar a família da fé. E o que Paulo está dizendo aqui é que eles estão se amando intensamente como obediência a uma ordenança de Cristo. E agora, amando todos da Macedônia, eles vão estar amando o quê? Extensivamente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amor é para ser vivido sem fronteiras. O amor deve ser praticado tanto pelos de perto, quanto pelos de longe. E Paulo está nos ensinando essa verdade. Ame os de perto. Amem também os de longe. O amor deve ser intenso. E deve ser o quê? Extenso. Ame sempre. Ame todos. É uma ordem crescente, progressiva. Então ele termina o verso de número 10 dizendo isso: eu estou ensinando, eu estou exortando para que haja progresso e não retrocesso. Para que a gente possa avançar e não retroceder. Para que a gente possa aumentar ao invés de diminuir. Para que a gente possa fazer mais isso, mais isso, mais isso. Ao invés de fazer isso, isso e isso nas nossas relações ordinárias. Do dia a dia, do cotidiano, do seio familiar. O amor deve ser vivido sem fronteiras. Ame o de perto, tanto quanto de longe. Às vezes a gente ama o de longe com tanta intensidade. De perto, a gente despreza. Talvez os mais antigos vão lembrar do que eu vou falar aqui agora. Se você for um antigo como eu, você vai lembrar. Você lembra daquela propaganda do Rexona? E havia um slogan naquela propaganda que dizia assim: sempre cabe mais um quando se usa Rexona. Alguém lembra dessa propaganda? Ninguém quer ser antigo, né? Todo mundo quer ser novo. Mas eu lembrei dessa propaganda hoje de manhã, quando eu estava fazendo essa aplicação. Sempre cabe mais um quando se usa Rexona. E a moral da história da propaganda era para transmitir confiança e segurança em situações sociais. Imagina um ônibus lotado, aquele que sai 6 da manhã e só chega ao destino 8 da manhã. Gente de pé, o sol a pique, sem ar-condicionado, anos 80.
todo mundo segurando ali, ó, naquela trave do ônibus lotado, cheio, e alguém simplesmente esquece de passar o desodorante e começa a transpirar. E dali a meia hora começa a exalar um odor nada agradável. Era normalmente chamado vulgarmente esse odor de caatinga, ceceu, qualquer coisa parecida. E aquele ambiente social começa a ficar o quê? Desconfortável. É a propaganda do Rexona, aerosol Rexona, né? Sempre cabe mais um quando se usa Rexona, porque transmite a confiança e segurança em situações sociais. Meus irmãos, o amor crescente, ele vai transmitir segurança, ele vai transmitir confiança nas nossas relações sociais. Paulo não está dizendo apenas para amar, já seria um desafio, mas ele está nos ensinando a amar o quê? Intensamente e extensivamente. É para ser intenso, denso, mas é também para ser o quê? Extensivo. Meus irmãos, quem ama vai sempre ser desafiado a amar mais e mais. Quem é que ama a sua esposa aí? Levanta a mão. Oh, que bacana. Quem ama o seu marido? Algumas esposas não levantaram a mão. É estranho daqui de frente. Achei estranho agora. Quem ama seu irmão? De sangue. Aquele que te dá trabalho, te provoca, te chateia, briga contigo. Quem ama esse irmão? Levanta a mão. É mesmo? Quem ama aquela irmã que o tempo todo está falando, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Meus irmãos, quem ama vai ser desafiado a amar mais e mais. Se você ama essa pessoa por quem você levantou a mão nessa manhã, o desafio meu e seu é amar cada vez mais e mais, intensamente e extensivamente. E sabe o que é amor na prática? Amor é justamente uma demonstração da vida prática. Quem ama está apenas demonstrando praticamente o que é viver relacionalmente. Deus nos amou e deu o seu filho. Na prática, ele deu. Nós nos amamos e na prática demonstramos isso. Acompanha comigo o verso 3 do capítulo 1. Olha o que Paulo vai dizer sobre esses irmãos da Tessalônica. Ele vai dizer assim, verso 3, capítulo 1. Recordando-nos, ele está agradecendo a Deus pelos irmãos, então ele vai dizer, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, eles eram fervorosos, e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Os irmãos da Tessalônica têm 3 características que nós devemos almejar, desejar intensamente, ardentemente, copiosamente. A primeira delas, eles tinham uma fé operosa. Mas lá para frente, Paulo vai dizer, essa fé se manifesta quando vocês deixam os ídolos e servem somente a Deus. Eles tinham uma fé operosa. É quando você diz não a tudo aquilo que outrora você vivia por causa do Cristo que você conheceu por meio da fé. Então eles têm uma fé operosa. Abandonaram tudo por causa de Cristo. Mas eles também tinham um amor abnegado. E esse amor abnegado é justamente isso que os faz amar intensamente e extensivamente. E Paulo está estimulando que eles amem mais e mais e mais e mais. Porque quem ama sempre terá oportunidade para amar mais e mais. Mas o verso de número 6 e 7 vai nos dar uma lição e nos fazer um desafio quando Paulo diz assim, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 1, verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor Jesus. Quem ama, imita quem ama, e consequentemente, o ponto de partida desse amor que é o Senhor. Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, com alegria no Espírito, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. E sabe o que eu aprendo aqui? Que esse amor como demonstração prática da vida cristã
nos faz simplesmente modelo para os outros. Esses irmãos viviam uma vida de tal maneira, de tal forma, que tendo uma fé abnegada, tendo expectativa com relação à volta de Jesus, e tendo esse tipo de amor intenso e extenso, eles se tornam modelo. Modelo para toda a Caia, modelo para toda a Macedônia, modelo para uma região. É você amando aqui na Santa Rosa e isso se propagando em outros bairros, Turu, adjacência, centro da cidade. E as pessoas dizendo, puxa vida, o amor daquelas pessoas se propaga. O amor daquela família se propaga. O amor daqueles irmãos se propaga. Por quê? Porque quem ama vai sempre ser desafiado a amar mais e mais e demonstrando praticamente para a vida alheia o que é amor. Você se torna um modelo. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã. Como anda a intensidade do teu amor? Você ama intensamente? Mas você ama intensamente só os da sua casa. Ao terminar esse culto, você pode ter uma manifestação de amor. Certamente você já fez o seu almoço, mas você só fez para os da sua casa, porque você os ama intensamente. Mas se você quiser provar que ama extensivamente, faça-me um convite para almoçar com você e abra a porta. Aí você está demonstrando que está amando extensivamente. Porque o recado que eu recebi ontem, quando eu cheguei perto de 2h em casa com Isabela, foi: amanhã, quando nós sairmos do culto, passa logo na galeteria e compra um galeto. Mas se você quiser demonstrar amor para comigo intenso, que eu sei que você me ama, você não me odeia, mas quiser demonstrar amor extenso, então você pode fazer um convite, eu vou almoçar com você na sua casa hoje, depois desse culto. Como anda a intensidade e a extensão do seu amor? Não é apenas uma ordem, mas é uma ordem o quê? Crescente. Amar mais e mais. Nunca menos e menos. E mais nunca é demais. Ame sempre. Terceiro e último lugar. Os versos de número 11 e 12 vão me trazer uma terceira lição. Primeira, é uma ordem, eu devo amar, não é uma opção. Segunda, é um amor crescente, ele deve progredir e nunca regredir. E a terceira, é uma ordem responsável. Meu irmão, amar não é um ato de irresponsabilidade, pelo contrário, é de responsabilidade. Amar não é aquele negócio adolescente. Eu te amo tanto que se você terminar comigo eu vou me matar. Não. Esse amor é um amor adolescente, infantil, pequeno, confuso. Mas o amor verdadeiro, ele é sobretudo um amor responsável. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ele manifesta amor sobre nós. Mas um amor responsável. Que vai à cruz do Calvário, assumir o lugar de pessoas como eu e você, porque ele simplesmente decidiu nos amar responsavelmente. E aí, aprendendo com Jesus sobre o amor, eu me torno alguém, um amante responsável. E não um amante irresponsável. Então a terceira lição é uma ordem responsável. E o verso de número 11 e 12 nos fala assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidando do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordeneis. Olhe para as suas mãos nessa manhã e diga: que mãos abençoadas. Olhe para a outra mão, à esquerda, e diga assim: que mãos abençoadas. Agora levante as duas mãos aos céus e diga assim: essas mãos abençoadas foram feitas para o trabalho. E agora, como alguém que tem autoridade nesse lugar, nessa manhã, diga assim: está repreendido toda a preguiça das minhas mãos, da minha vida, da minha casa. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque o amor é uma ordem responsável.
E essa ordem, ela vai nos colocar na vitrine da sociedade. Observa comigo o verso de número 12, quando Paulo fala assim: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Se os de fora estivessem nessa igreja, essa igreja teria umas 500 mil pessoas. Mas como os de fora ainda continuam de fora, a igreja não tem 500 mil pessoas, porque os de fora estão de fora. Agora, eu não tenho nada contra os de fora, pelo contrário, eu tenho responsabilidades para com o de fora. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque nós estamos na vitrine da sociedade. E por essa razão nós devemos amar e amar de forma responsável. E a isso nós podemos chamar de testemunho. O que está acontecendo aqui? Olhem para mim aqui. Os irmãos como nós, na esperança da volta de Jesus, esses irmãos aqui, eles tinham deixado de trabalhar. E eles diziam para si mesmos: quer saber? Como Jesus vai voltar, do que me interessa a entrevista de emprego amanhã? Ele vai voltar. O que me importa? Ter que amanhã acordar cedo e ir para o trabalho. Jesus vai voltar. O que me importa? Estudar para entrar numa faculdade, para alcançar um emprego a partir daquela formação, se Jesus vai voltar. Na segunda carta, Paulo é mais incisivo quando ele diz assim: quem não trabalha, não come. Por isso que eu vou pregar mais 1 hora trabalhando para que eu possa comer na casa de algum de vocês. E Paulo está dizendo que quem não trabalha não come. Por quê? Porque eles estavam tendo um problema com a ultra espiritualidade. Sabe aqueles irmãos que são muito espirituais ao ponto de errar? Eram esses irmãos aqui. Porque no afã de esperar Jesus voltar, eles diziam: eu não vou mais trabalhar. Contrapartida, eles se tornavam um peso na vida dos outros. Porque o fato de eu não trabalhar não quer dizer que eu não tenha fome, que eu não tenha necessidade. O problema é que esses irmãos ultra espirituais estavam na sua preguiça sobrecarregando os outros. E Paulo está dizendo: a nossa questão não é só dentro de casa, é com a vitrine da vida, com os de fora. Você acha que eu estou preocupado em dar testemunho só aqui? Essa não deve ser a minha preocupação maiúscula. Eu devo estar preocupado em dar testemunho na vitrine da vida, na vitrine da sociedade, lá fora. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando ele chama a atenção desses irmãos e diz: olha, vocês precisam se portar com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Numa casa onde todos têm preguiça, todos morrerão de fome. Numa casa onde muitos têm preguiça e um trabalha para comer, um vai ficar sobrecarregado. Mas numa casa onde todos têm fome e todos colaboram, todos passam bem. Então o que Paulo está tirando aqui da vida dessa igreja, e deve tirar da nossa vida, sabe o que é? A preguiça, irmãos. Tá bom, você ainda não trabalha. Tudo bem, você ainda não coloca recurso material dentro de casa. Então não coloque prejuízo. Apague a luz. Otimize as suas descargas. Apague a luz do corredor. Faça uma rota quando você for sair de casa. Eu tenho que ir em tal lugar. Então eu vou fazer assim. Eu vou primeiro aqui, 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 e aí eu volto. Mas quando eu não valorizo o combustível do papai e da mamãe, ao invés de eu coçar a orelha assim, que é uma maneira mais simples e correta, eu coço assim. Tanto faz. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, não há lugar para preguiçosos no reino de Deus. Todos devem trabalhar com dignidade, para que esse amor responsável se traduza em bom testemunho. Essa é a terceira e última lição. Uma ordem responsável. É o que está acontecendo com esses nossos irmãos aqui.
Eu quero vos trazer um princípio nessa manhã para a nossa igreja e para a nossa família, com relação a isso. O mundo que nos observa, ele não entra na igreja para ouvir um sermão. O mundo que te observa não entra na igreja para ouvir um sermão, via de regra. O mundo que te observa de lá. O mundo que me observa de lá. Me contempla no dia a dia. Via de regra, ele não entra aqui para ouvir um sermão. Mas ele está te observando nos corredores da empresa. Ele está te observando no grupo de WhatsApp do condomínio. Quando alguém fala assim, puxa vida, essa irmã que está reivindicando isso no condomínio, ela é crente? Não que seja pecado reivindicar, mas o problema é a forma como você reivindica os palavrões, as palavras chulas, os xingamentos, as injustiças, o vocabulário. Não é nenhum problema você reivindicar seus direitos no grupo do seu condomínio, mas o problema é que naquela vitrine você não está bem na foto. Não está legal. A sociedade não está vendo um bom testemunho. Esses irmãos não estão trabalhando na sua ultra espiritualidade, mas querem comer. E numa casa onde alguém não trabalha, não ajuda, não colabora, ele se torna um peso, um fardo. Alguém vai ter que trabalhar por ele. Alguém que vai ter que fazer o esforço por ele. E ao invés de nós usarmos o princípio da engenharia, que é distribuir cargas, a gente acaba concentrando em algumas poucas pessoas. E normalmente numa casa tem muita gente tranquila, sossegada, folgada, aliviada, e outras carregando o fardo. Porque nós não aprendemos a amar de maneira responsável. E Paulo está dizendo, ame, porque Cristo ensinou, ame intensamente, extensivamente, progressivamente, mas ame responsavelmente. Porque um cristão que ama, ele também dá testemunho desse amor. Um cristão que ama dessa forma, ele também vai dar testemunho desse amor. Eu queria terminar perguntando para você isso. Como é que anda o seu amor? Como ordenança, como algo progressivo, como algo responsável. Como é que anda o seu amor? E se o seu amor está assim, é porque o seu testemunho está? E se o seu amor responsável, progressivo, intenso e extensível estiver assim, como é que você vai estar na vitrine da vida? As pessoas vão dizer, eu não entendo aquele cristão, porque ele fala tanto de amor, ele fala tanto de perdão, ele fala tanto das virtudes, mas a gente não consegue encontrar na vida dele ou dela. E se o amor estiver assim, o testemunho vai estar assim também. Os de fora sabem do evangelho pelo que vem em nossas vidas. É o que Paulo está dizendo aqui. E quanto mais nós vivemos com Deus, em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, tanto mais vamos amar uns aos outros. Sua comunhão com Deus, uma comunhão de amor, um relacionamento construtivo, vai resultar num relacionamento interpessoal. Passe uma hora na presença de Deus, adorando, meditando, orando, se quebrantando. E saia de lá como um Jacó, pronto a enfrentar um Esaú. E a simplesmente dizer para ele, meu irmão, me perdoe. Eu estava errado. Os anos se passaram, não resolveram o nosso problema, porque o tempo não resolve problema. O tempo pode dar apenas uma aliviada nas tensões. Mas quem pensa em dar um tempo para resolver o problema, não terá o seu problema resolvido. Porque o que resolve o problema é quebrantar o coração e dizer, Pai, pequei contra ti. Meu irmão, pequei contra ti. Minha esposa,
pequei contra ti. Meu esposo, pequei contra ti. Meu filho, eu pequei contra ti. E quanto mais relacionamento com Deus, mais corações quebrantados e dispostos a amar como Deus, que nos acolheu, nós amaremos, acolhendo da família de sangue, tanto quanto da família da fé. Que Deus nos ensine a amar como Ele nos amou. Fiquemos de pé para orar. Vamos orar? Se você pudesse, ou se eu pudesse cantar uma oração nessa manhã, eu cantaria assim: Deus da família, abençoe meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada em nossos corações. Deus da família é o Deus do nosso lar. Para valer agora. Deus da família, abençoe o meu lar. Você pode estender a sua mão? Deus da família, vem minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família é o Deus do nosso lar. Pai, nos ensina a amar. O Senhor nos amou, e a tua palavra diz que o Senhor não viu nada em nós. Porque quando o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós ainda te provocávamos com os nossos pecados. E éramos simplesmente merecedores da tua ira, mas o Senhor ainda assim nos amou. E enviando o teu filho, demonstrou esse amor e nos salvou. E agora, dentro desse ambiente no qual nós chamamos ambiente cristão, porque somos cristãos, o cristianismo, poderíamos resumir as nossas relações numa palavra: amar, amar e amar. Então, Pai, se porventura nós não temos feito como deveríamos fazer, a lição de casa, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, não deixe que o tempo afaste os Esaús dos Jacós, dos Esaús. Mas permita que possamos nos aproximar, Senhor, para vivermos relacionamentos progressivos, para que possamos viver relacionamentos obedientes, para que possamos viver relacionamentos responsáveis. Pai, abençoa cada família, não apenas nesse mês, porque tais lições servirão para a semana seguinte, para o mês seguinte, para o ano inteiro, Senhor. E se fôssemos falar sobre família aqui, não esgotaríamos o assunto, biblicamente falando. Mas as porções que nós recebemos, Pai, nós queremos nos apropriar delas para que o nosso lar, que não é um lar perfeito e nunca será, possa se transformar num lar de amor, de respeito, de honestidade, de integridade, de harmonia. Essa sim é a nossa oração. E por essa razão, Pai, eu rogo para que a bênção do Senhor esteja aqui derramada sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada membro. Eles possam levar para sua casa a paz, a alegria, o gozo. Mesmo diante dos enfrentamentos que eu sei que eles enfrentam, porque eu também enfrento na minha. Não é diferente. Mas com a tua graça, com a tua palavra, com a tua verdade, nós podemos sim dizer que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E as nossas famílias também. Oramos pela saúde física, emocional, financeira. Oramos, Pai, pela unidade, Pai,
pelo relacional, pela conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e tudo isso, meu Deus, para a glória do teu poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Jogral, mês da família. Um lar sem Cristo é um lugar sem vida e sem direção. Um lar sem Cristo é um lugar sem a paz que o mundo não pode dar. Não precisamos de lares religiosos, mas sim de lares cristãos que praticam os princípios bíblicos. Precisamos ainda de lares cheios de luz que irradia Jesus, lares que adoram ao Senhor todos os dias. Onde Jesus é o mestre, querido, embora invisível, mas sempre presente. Precisamos de lares cristãos, onde o pai dá exemplo antes de dizer qualquer palavra ao filho. Um lar onde vemos a mãe irradiando simpatia e ternura. E onde vemos as crianças com gestos de delicadeza e de respeito. Precisamos de lares que ofereçam um porto seguro aos seus moradores. Lares onde o marido, sempre de bom humor, dirige espiritualmente a sua família. E a esposa, uma mulher virtuosa que edifica a sua casa. Onde todos separam um tempo para brincar, dar risadas e se amarem. Precisamos de um lar onde todos se prostram diante do Criador, adorando, amando e se entregando à sua vontade. Por causa do pecado, construir um lar nunca foi fácil, mas nunca será. Mas quando colocamos Deus acima de todas as decisões, palavras e ações, E quando clamamos a Ele todos os dias. Essa missão se torna mais leve, prazerosa e feliz. Amém. Queria chamar o pastor Tito para dar a bênção final. E logo em seguida, a Cláudia está com a caneca. Cadê a irmã Cláudia? Tá ali. Deixa eu fazer o que eu sei fazer, dar a bênção, né? Que a graça, a paz, o amor de Deus habite ricamente em cada coração hoje e sempre. E que Deus possa abençoar cada família preciosa dele aqui nessa manhã e sempre. Amém, amém e amém. Ó, irmãos, vou balançar aqui o máximo. E Tito vai tirar um número, tá? Vocês viram algumas semanas atrás um sorteio que teve no interior? Vocês viram? Hein? Quem viu esse vídeo aí? É verdade aquilo, é? É verdade? Era uma vereadora, né? Tirou a mãe dela, não é isso? Alguém assim, uma secretária, né? Uma secretária, sei lá. É verdade aquilo, é? Então eu vou mexer bem. Mexi. Tem nada na minha mão. Saiu um nome aqui, irmãos. Tito Elias da Cunha Pai. Acredita nisso? Número 64. 64, olha aí, dá pra ela, Cláudia. Tira uma foto aqui, vocês duas com o Alex. Auditoria ok. Agora,
A irmã vai levar para casa nova dela. Uhul! Amém, meus irmãos? Deus abençoe.